E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Éder. E no vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar o sensor de toque utilizando a função esperar. Vamos lá? Então pessoal, hoje nós vamos trabalhar com o sensor de toque. E aqui ao lado nós temos a montagem do robô, que é a base motriz, juntamente com o sensor de toque, que é uma montagem sugerida pela LED. Então, nós vamos deixar o link no PDF para que você possa baixar as instruções de montagem para incluir o sensor de toque. Aqui embaixo nós temos o Port View, que é a visualização das portas do EV3. Você pode observar que os motores estão conectados, né, nas portas B e C. Porém, o sensor ele está conectado aqui na entrada 1. Ou seja, o sensor ou os sensores são conectados nos conectores que têm os números. Os motores são conectados nas portas que têm as letras, tá? Então essa é a grande diferença de instalação. Por que isso? Porque o motor ou os motores são dispositivos de saída e os sensores são dispositivos de entrada. O que é básico? Qual é a diferença básica, né, entre os dois? É que o motor ele recebe o sinal do EV3. E o sensor ele envia sinal para o EV3. Então essa é a diferença principal. Então quando a gente, por exemplo, acionar aqui o sensor, ele vai enviar um sinal para o EV3 e o EV3, né, vai processar esse sinal, ele vai ler esse sinal e através dessa interpretação ele vai ligar o motor ou desligar. Então o EV3 é o cérebro da aplicação, né, do robô. O motor ou os motores são as pernas do robô e o sensor é similar aos sensores que nós temos, por exemplo, o olfato, o tato, né? Então nesse caso, em relação ao sentido que nós temos mais próximo desse sensor seria o tato, né? Então quando nós acionamos o sensor via toque, né, ou quando ele toca uma peça, ele colide com uma peça, ele atua o sensor é atuado através desse contato e é enviado o sinal para o EV3, que é o cérebro da aplicação. Então aqui nós usamos, né, nós temos aqui uma caixa para poder criar um obstáculo para que o robô possa atingir o obstáculo e fazer ele retornar. Então, para início de conversa, né, para iniciarmos o nosso código, nós vamos usar um bloco aqui na aba laranja, que é controle de fluxo. Então, nós vamos pegar esse segundo bloquinho que está escrito aqui esperar. Então, esse bloco esperar, como o próprio nome diz, ele serve para que o programa aguarde uma determinada condição, que pode ser tempo, pode ser os botões, o bloco, sensor diversos, né? Sensor de cor, giroscópio, infravermelho, enfim, tem várias opções aqui. A configuração que vem inicial é o tempo, né? Então nesse caso aqui ele está ajustado para 1 segundo. Mas nós vamos utilizar um sensor de toque. Então vamos selecionar aqui o sensor de toque na função comparar. E aqui nós vamos selecionar estado. Então aqui nesse bloco nós temos alguns parâmetros, né? Então esse parâmetro aqui, que é o estado, ele tem 3 opções. Então a primeira é 0, que é com um botão solto, o sensor solto, né? sem estar acionado. O 1, que é pressionado, e o 2, pulsado. Então nós vamos usar essa função de pulsado
né? Para quê? Para que nós, quando pulsarmos o sensor, ou seja, nós vamos apertar e soltar o sensor, ele vai ligar o motor. Ele vai girar, por exemplo, uma rotação. Então nós vamos pegar o bloco mover direção, aqui na aba verde, e aqui já está uma rotação e a velocidade a gente vai diminuir um pouco, colocar em 10, para ficar mais fácil a gente visualizar o robô se movimentando, tá? E agora nós vamos testar a nossa aplicação. Então eu vou rodar o programa, aí observem que o bloco laranja, que é o bloco do sensor de toque, ele está ativo aqui, ele está aguardando o pulso do sensor. Então quando houver o pulso, como é que é o pulso? É pressionar e soltar. Nós vamos ver esse movimento do sensor de toque e vocês vão observar o robô acionando. Então nós vamos pressionar o sensor e quando soltar, aí o robô começa a andar. Então ele se moveu uma rotação para frente. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui para... Vou colocar menos uma rotação, para ele retornar. Então vamos lá, vou rodar aqui o programa, nós vamos pressionar lá o botãozinho. Então, observe que agora ele retornou. Então a mesma função, o mesmo programa, só com duas formas diferentes de acionar, para frente e para trás. Vamos agora fazer um pouco diferente, tá? Nós vamos colocar mais um bloco, esperar, na sequência aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, vou colocar mais um bloco mover direção aqui no final. Então, nós vamos fazer de que forma? Através de um pulso, nós vamos fazer o robô ir para frente. E nós vamos usar uma função que até então não foi apresentada aqui, que é a função ligado. Ou seja, sempre ligado. Então, a partir do pulso, o robô vai se movimentar para frente, sempre, até que ele atinja o sensor de toque novamente. Então, primeiro é um pulso, ele vai para frente. Agora aqui a gente vai mudar para sensor de toque, comparar estado. E aqui nós vamos deixar em 1, que é pressionado. E aqui nós vamos, agora nós vamos usar a função ligado para graus, que é uma função que a gente já mostrou anteriormente. E nós vamos medir quanto que o robô se desloca da caixa, né, até a posição inicial. Então eu vou zerar aqui os contadores aqui embaixo. E nós vamos movimentar o robô da posição inicial até encostar na caixa, para ter uma noção de posição. Então, observem, a gente vai fazer a movimentação para ele chegar até a caixa. Então, atingiu a caixa, nós observamos aqui um valor de 407 a 422. Então, ok, nós vamos retornar manualmente o sensor para a posição inicial. E nós vamos colocar o valor, eu vou colocar 425. Então vamos colocar aqui, menos 425, para ele retornar. E a velocidade botar um pouquinho mais rápido. Vamos deixar em 10, que ele fica mais fácil de visualizar, tá? Então, recapitulando, vou zerar aqui os contadores, só para a gente ter o valor aqui zerado, né? Então, a partir de um pulso, ele vai para frente, sempre, né? Até que atinja o sensor, ele vai fazer ele retornar menos 420 graus, né, na velocidade de 10%. Então vamos fazer o teste. Vamos rodar o programa. Ao dar um pulso, o robô foi para frente, atingiu a caixa e agora
ele retornou 425 graus. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Nós aprendemos aí como utilizar o sensor de toque de uma maneira mais simples e nos próximos vídeos nós vamos explorar outras funções e também outros sensores. Um grande abraço e até a próxima!